O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nos encontramos aqui no YouTube mais um domingo, 15º domingo do tempo comum, para meditarmos um pouco acerca desse evangelho em que a igreja nos propõe neste dia. O evangelho de hoje nos fala sobre a missão, sobre esse chamado de Jesus. Estávamos meditando na última semana acerca disso, e hoje, à luz do evangelho de São Marcos, estamos vendo esse chamado de Deus. Se olharmos a primeira leitura, vamos ver que Amós levava a sua vida mais ou menos de forma tranquila, né? Agricultor, pastor, e Deus de repente o chama para uma missão mais complicada: ser um profeta. É esse o chamado que nós vemos no evangelho de hoje. O evangelho marca o início da participação ativa dos discípulos na propagação do reino de Deus. Jesus chama os 12 e os envia 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. E esse envio aos impares é significativo, pois enfatiza a importância de uma ação de comunidade, de um apoio mútuo na missão cristã. Nós somos chamados a seguir Jesus, mas não somos chamados a seguir Jesus sozinhos. Sempre temos aquelas pessoas que funcionam como nosso apoio quando estamos tristes, cansados. É essa comunhão que muitas vezes nos sustenta na caminhada, fortalecendo assim o vínculo não só de amizade, mas um vínculo de fé e serviço ao Senhor. E Jesus instrui os discípulos a não levarem nada, como foi falado, exceto um cajado, sem pão, nem sacola, nem dinheiro, nem cintos. E esta instrução é para desafiar plenamente aqueles homens a terem um coração que espera a providência divina. Os discípulos, eles são chamados naquele momento a se desapegar de si, ou seja, se largar inteiramente. Mas a gente pode dizer, mas padre, eles já se largaram inteiramente nas mãos de Deus quando eles largaram suas vidas para seguir a Jesus. De certa forma sim, mas a gente precisa lembrar que o chamado de Deus é uma eterna entrega. Somos chamados todos os dias a renunciarmos a nós mesmos, a tomarmos as nossas cruzes e a seguirmos. E se talvez essa não seja a maior, é uma das maiores renúncias que podemos fazer. Renunciar às nossas vontades, aos nossos apegos e às nossas seguranças. Então eles são convidados a serem dependentes inteiramente de Deus. E essa dependência radical nos lembra que em nossa missão é Deus que prevê todas as nossas necessidades e que somos chamados em todas as circunstâncias a confiarmos nele. Além disso, Jesus orienta os discípulos a permanecerem na casa daqueles que os acolhem. E essa orientação destaca a importância da estabilidade do testemunho consistente. Somos chamados a sermos a presença constante e fiel nas comunidades nas quais servimos, nas pastorais, construindo relações de confiança e cuidado. Jesus também adverte, que podemos ser rejeitados, e isso também nos prepara, porque nem todos estão preparados para ouvir a mensagem, e talvez nós tenhamos uma experiência de tentarmos falar de Jesus para alguém e a pessoa nos negar, mas que isso não deve nos abalar, mas deve servir de alimento para continuarmos na perseverança da missão, deixando tudo aquilo que é feito nas mãos de Deus. Uns semeiam, outros regam, outros colhem.
Assim é a caminhada de fé. E os discípulos partiram e pregaram arrependimento, expulsando demônios, ungindo-os com óleo santo. E essa conclusão nos mostra esse impacto da missão quando realizada com fé e obediência às instruções de Jesus. Tudo aquilo que fazemos precisa estar pautado na vontade de Jesus na nossa vida. Nós não pregamos a nós mesmos, não pregamos nossas convicções, mas pregamos uma pessoa, nós pregamos um evangelho vivo. E ao refletirmos este evangelho, somos chamados a considerar nossa própria participação na missão de Cristo. Somos convidados a confiar na providência de Deus, a depender de uns e de outros em comunidade e a perseverar com coragem diante de todas as circunstâncias. Talvez como Amós, um dia estávamos lá na nossa terra, cuidando, sendo um agricultor, fazendo aquilo que aprendemos, estudamos para ser na vida, e Deus passou na nossa pequena terrinha e nos chamou a sermos profetas. Hoje, mais uma vez, Deus te chama na sua terra, lá onde você já era pastor, a que você volte àquele momento do toque de Deus e te chama, vamos adiante, vamos caminhar, independente de onde eu vá te levar, porque a gente, quando se coloca à disposição do Senhor, a gente nunca imagina onde nós estaremos, o que estaremos fazendo, mas é essa confiança e coragem que somos chamados a ter nesse dia, de que o bom Deus nada nos deixará faltar. Por isso, nos entreguemos a esse amor e peçamos que a força do Espírito Santo fortaleça os nossos pés, os nossos passos nessa missão, e que a mensagem da salvação passe por nós e seja também um alcance para todas as pessoas em todos os cantos do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, pela intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.